Uma boa noite a todos, que a paz do nosso querido Mestre Jesus possa nos envolver, cada um em seu lar, mas juntos em mente e coração. A cada semana que nos reunimos de um modo virtual, nós estamos recebendo, cada um em seu lar, as energias de amor, como se estivéssemos recebendo aqui, nesse ambiente que tanto bem nos faz e que tanto recebemos. Enquanto estamos conectados em mente e coração, recebendo informações para muitos novas, para que a gente dê continuidade à nossa caminhada, à nossa transformação interior, nós também estamos recebendo as energias, como se estivéssemos naquela salinha de passe, a receber um passe. Estamos recebendo as energias necessárias dessa espiritualidade maior que nos conhece, porque sabe que nós, se estivéssemos num dia normal, nós estaríamos aqui em dia de reunião pública a recebermos. E por isso eles vão até a nossa casa enquanto estamos aprendendo mais um pouquinho e recebemos. Jesus nos abençoa através dessa espiritualidade maior, aonde recebemos energias de amor para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, para a nossa harmonia emocional. Abençoa os nossos lares e aqueles que estejam também junto conosco. E mais uma vez, estamos reunidos nesta noite para estudarmos um pouquinho mais, enquanto os espíritos amigos nos dão as energias que precisamos. E hoje, o nosso estudo é sobre livre-arbítrio e responsabilidade. E esse tema está no Livro dos Espíritos, perguntas 843 a 850. O livre-arbítrio, ele é um item da lei de liberdade, uma lei moral, uma lei de Deus, que nós sabemos que todas aquelas leis que estão no Livro dos Espíritos, que nós necessitamos desenvolvê-las através de todas as situações que são inerentes à nossa caminhada, para que a gente possa buscar a essência de Deus dentro de nós, porque ela já existe. A cada momento, a cada situação em que nós nos deparamos com a necessidade de desenvolvermos essas leis morais, as virtudes em nossas consciências, cada vez mais nós nos deparamos e entramos em contato com essa essência divina. E o livre-arbítrio é um desses itens tão necessários para a nossa caminhada. Só que ele é um item que nós não vamos desenvolver, porque ele já existe em nossa consciência. Quando Deus nos cria, ele já nos cria com o livre-arbítrio. Só que quando nós somos criados, nós somos somente instinto e ainda não conseguimos utilizar esse livre-arbítrio, que é a nossa liberdade de escolha, tão bem quanto quando nós começamos a desenvolver a nossa inteligência. Então, lá atrás, quando nós somos criados, nós agimos por instinto e temos a nossa liberdade de escolha somente através daquela necessidade que nós temos naquele momento. A necessidade de comer, a necessidade de nos abrigarmos,
da chuva, do vento, do calor. E ao longo das nossas existências, nós vamos desenvolvendo a nossa inteligência. Aí sim, nós vamos adquirindo esse livre-arbítrio mais amplo. E aí teremos sempre 2 caminhos a percorrer. E através desse livre-arbítrio, nós vamos buscar o melhor caminho. Só que essa liberdade de escolha, sempre há uma consequência para ela. Então é necessário que nós saibamos utilizar esse livre-arbítrio para que essas consequências sejam as melhores possíveis para o nosso futuro. Lembrando que o nosso futuro é daqui a 1 minuto, daqui a 1 hora, daqui a 1 dia, daqui a uma existência, né? E só para a gente ler a primeira pergunta, para que a gente entenda o que seja o livre-arbítrio, que é a pergunta 843, que Kardec pergunta aos espíritos: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E eles respondem: já que tem a liberdade de pensar, tem também a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Vocês imaginem, se nós não tivéssemos a liberdade da escolha de que caminho tomarmos, nós seríamos que nem robôs. Nós pensaríamos igual e agiríamos igual. E o merecimento? E os nossos esforços em buscar, através da nossa inteligência, do nosso raciocínio, das nossas reflexões, buscar caminhos melhores para que a gente seja feliz. Nós não teríamos felicidade se nós fôssemos robôs, se nós agíssemos como máquinas. E o interessante é que quando nós somos crianças na tenra idade, o nosso livre-arbítrio, assim como quando nós ainda éramos selvagens, agíamos por instinto, como nós falamos, quando nós iniciamos mais uma encarnação, quando nós somos crianças, bebês, o nosso livre-arbítrio é limitado, porque ainda não passamos de uma fase de infância para a fase da adolescência, da juventude e do adulto, né? Mais maduro, para que a gente possa saber utilizar esse livre-arbítrio. Então, quando somos bebês e crianças, nossos pais é que nos conduzem. Mas a gente abre um parêntese nisso, porque hoje as crianças que nascem são espíritos já com um processo evolutivo maior. Porque, como todos nós sabemos, nós estamos já entrando na fase da transição de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, estão vindo para a Terra espíritos um pouco mais evoluídos, mais inteligentes, e eles já estão preparados para que alavanquem o progresso de nosso planeta. Então, por isso que a gente abre o parêntese. Se a gente pegar aquelas crianças de algumas existências atrás, com certeza seus pais conduziam o livre-arbítrio dessas crianças com seus 4, 5 anos. Hoje é um pouquinho diferente. As crianças de 4, 5 anos, como elas já vieram preparadas, elas sabem o que elas querem. Elas já sabem utilizar o seu livre-arbítrio como
ninguém. E às vezes elas se utilizam tão bem dessa escolha que às vezes assustam os pais. Quando os pais querem mostrar qual o caminho para essas crianças percorrerem, elas próprias já mostram o caminho que elas querem percorrer. É só um parênteses para que a gente dê continuidade ao nosso estudo e às nossas reflexões. Mas vamos pegar uma criança que ainda não veio tão evoluída, vamos dizer assim. E os pais, eles mostram qual o melhor caminho para essas crianças. O livre-arbítrio delas ainda é bem limitado. Elas só sabem as escolhas quando estão com fome, quando estão com sede, quando querem brincar. Então, elas sabem essas escolhas. Mas o restante ainda são os pais que escolhem por elas. E ao longo do crescimento físico e orgânico, essas crianças vão se tornando adolescentes e aí a escolha já começa a caber a eles. Mas quase sempre existe um choque de agir, de pensar junto com os pais. Os pais achando que o melhor caminho é aquele caminho que eles pensam que o caminho é seguro, que o caminho vai lhes dar um bom futuro. Só que esses adolescentes já vêm também com as suas escolhas preparadas. E aí começa o choque entre pais e filhos. Então fica só um recadinho aqui para que os pais possam refletir e sentar com seus filhos, dialogarem, porque nesse momento os seus filhos também já trouxeram as suas escolhas antes de reencarnarem. E é necessário que essas escolhas sejam também respeitadas pelos pais ou responsáveis por esses filhos, porque eles também têm aquele momento de escolherem os seus caminhos. E os pais necessitam, com amor, dialogarem, respeitarem as suas escolhas. Quantas vezes nós, pais, jovens, nós não escolhemos caminhos que foram caminhos tortuosos, foram caminhos errados, e que nós podemos ter tido essas escolhas erradas, mas tivemos a oportunidade de consertarmos essas escolhas. Então, vamos dar também essas oportunidades aos nossos filhos, jovens, adolescentes, que estão iniciando a caminhada deles, a busca por escolhas melhores, por eles mesmos, e que, se por acaso eles escolherem algum caminho que não seja bom, que não tenha consequências boas, que a gente esteja ali pertinho deles para ajudá-los a levantar e a continuar ou recomeçar os seus caminhos. Mas na idade adulta, nós temos a livre escolha, já temos a nossa inteligência, já temos o nosso poder de discernir o que é o certo e o que é o errado. E aí nós temos o livre-arbítrio ilimitado. Faremos as escolhas que nós quisermos na nossa caminhada. Só que só temos um ponto a refletir. Todas as escolhas sempre terão consequências. E nós seremos responsáveis por essas consequências. É a mesma coisa que num dia de chuva, à noite, eu estando em casa, de repente me bate uma vontade de comer uma pizza.
Hoje em dia nós temos aí N opções de delivery para que essa pizza chegue até mim sem eu precisar sair de casa. Só que eu escolho, olha o meu livre-arbítrio aí, eu escolho sair de casa à noite, numa chuva torrencial, para comer essa pizza numa pizzaria afastada da minha casa. Porque eu estou com muita vontade de comer essa pizza, e essa pizza, nesse lugar, é a melhor que tem. E eu saio. Mas aí eu ouço aquela vozinha lá no fundo: é melhor você ficar em casa. Fica em casa. Só que eu não dou o braço a torcer. Não, eu vou sair. E aí eu saio. Quando eu chego lá embaixo, na portaria, o porteiro chega para mim e diz assim: Dona Luana, não é melhor a senhora ficar em casa? Está chovendo muito, tem tanto lugar que está alagado. Não, é rapidinho. Eu vou chegar rapidinho lá, que eu vou de carro. E eu vou. E aí, ao longo do caminho, eu vejo que realmente está chovendo muito. E o que acontece? De uma hora para outra, eu entro num buraco e furo o pneu. Furei meu pneu, tive que sair do carro, tive que chamar ajuda. Não tinha ninguém na rua para eu pedir uma ajuda assim rapidamente. Me molho toda, fico horas e horas até o reboque, a pessoa que iria me ajudar, chegar, porque no celular não tinha sinal, eu não conseguia ligar para assistência. Fico mais de 5 horas pegando chuva perto do carro, e aí me vem à cabeça: nossa, não precisava nada disso. Naquele momento, eu fiz a minha escolha errada e tive uma consequência muito ruim. No dia seguinte, peguei um resfriado e só foram consequências ruins a partir daquela minha escolha. Então eu não tinha nem como culpar alguém, porque Deus quis me ajudar, mas eu não ouvi. Através daquela vozinha que disse que era melhor eu ficar em casa, eu não ouvi. Eu continuei teimosamente. Depois ele, através do instrumento que foi o porteiro, mais uma vez me deu a chance de voltar atrás. E eu não me dei essa chance. Então, eu fui a responsável por toda essa consequência ruim naquele momento da minha caminhada. E assim é com todas as situações da nossa vida, seja no nosso dia a dia, a partir do momento em que eu acordo, eu começo a ter a liberdade das minhas escolhas. Durante o dia inteiro, até o momento em que eu vou repousar para dormir durante a noite. E aí eu reflito nas minhas escolhas, no meu modo de agir, nos meus atos, nas minhas decisões. Será que foram boas? Será que não foram boas? Porque toda decisão, toda escolha, sempre existirá uma consequência. É a lei do livre-arbítrio. Paulo, nosso querido apóstolo dos gentios, nos disse que a semeadura sempre será livre, mas a colheita sempre será obrigatória. Então, a cada vez que eu utilizar o meu livre-arbítrio, refletindo antes de decidir,
qual o caminho a percorrer, tanto aquele caminho do dia a dia, como decisões mais importantes da nossa caminhada, como aquela de perdoar, aquela de auxiliar, de compreender, de fazer a caridade para com o meu próximo. E fazendo todo o bem ao meu próximo, eu estou fazendo também a mim mesmo, nunca esquecendo disso. Então, o meu livre-arbítrio vai proporcionar bem a alguém, ao meu próximo, e também a mim. Teremos consequências boas, tanto para mim como para o meu próximo. Por que eu estou falando isso? Mais um exemplo rápido para nós fecharmos esse estudo. Se eu tive pais, vamos dizer, o meu pai, se eu tive um pai que em toda a minha adolescência e também na minha fase adulta, me cerceou, me proibiu, me deu um limite tão grande na minha caminhada que eu me magoei profundamente com o meu pai. Isso é uma hipótese, porque meu pai foi maravilhoso comigo. Mas eu me magoei profundamente com esse pai. E quando esse pai chega na idade mais avançada, em que ele precisa da minha ajuda, porque eu sou filha única, eu, utilizando o meu livre-arbítrio, começo a cerceá-lo. Não dou essa ajuda a ele, o abandono em seu lar. Isso vai haver uma consequência. Nesse momento em que Deus está me dando uma oportunidade do perdão, de eu acabar com toda a mágoa que eu tenho do meu pai, naquele momento em que eu vou ajudá-lo com o meu amor, eu escolho o caminho do não perdão. Eu escolho o caminho do abandono. E nesse momento em que eu não utilizo o meu amor por ele e o abandono, aquela mágoa, ela se torna uma grande mancha no meu perispírito. E para que eu possa acabar com essa mancha, ela vem como uma enfermidade, um câncer, aonde eu terei consequências bem ruins para o meu final de existência. Então, eu tinha dois caminhos. O caminho do amor, de perdoar o meu pai, auxiliá-lo com esse amor e acabar com essa mancha, com essa grande mágoa que estava marcada em mim mesmo. E assim, auxiliando meu pai, eu iria me auxiliar. Teria uma consequência maravilhosa. A consequência do amor. Mas eu escolhi o outro caminho. Através do meu livre-arbítrio, escolhi não perdoar meu pai e abandoná-lo. E a consequência para mim seria uma consequência ruim, porque teria que apagar essa mágoa de um outro jeito, com uma enfermidade. Então, o que fica para nós durante essa noite é a reflexão de como estamos utilizando as nossas escolhas. Sejam as escolhas mais simples do nosso dia a dia, que ao final do dia nós vamos saber quais foram as consequências, a consequência do dever cumprido, a consequência da alegria no coração de ter mais um dia que nós passamos bem. E aquelas escolhas mais importantes da nossa existência, aonde nós vamos utilizar o nosso amor, o perdão,
a compreensão, tudo aquilo que estudamos com Jesus, os seus ensinamentos, que sempre é o melhor caminho para as nossas escolhas. Então vamos refletir o que nós estamos escolhendo como consequência mais tarde para a nossa caminhada. Então que Jesus esteja sempre conosco, que naqueles momentos em que nós não soubermos qual o melhor caminho para seguir, para escolher, vamos parar um pouquinho, refletir, pensar em Jesus, fazer uma prece ao nosso Mestre, para que ele possa nos envolver, nos intuir, para que nós próprios, porque o livre-arbítrio somos nós que escolhemos sempre. Por isso temos a liberdade das escolhas. Mas ele nos ajuda, nos envolvendo com amor, nos dando a segurança de que não estamos sozinhos. E aí, com a calma, a tranquilidade, saberemos qual o melhor caminho para nós escolhermos. Porque se nós hoje abraçamos os ensinamentos de Jesus, saberemos sempre qual o caminho que Jesus iria tomar. Então, que Jesus possa sempre nos abençoar e que estejamos sempre fazendo as melhores escolhas para termos as melhores consequências. Que Jesus nos abençoe. E agora nós vamos ouvir a mensagem psicografada da noite de hoje, pela nossa irmã Andréia. Boa noite a todos. Que Deus seja louvado nesse ambiente de luz. Todos devem estar muito saudosos de estar na casa de Pedro e Nair. A ausência é necessária, mas o trabalho não parou um só minuto na espiritualidade. Enquanto milhões se resguardam em suas casas, privados do ir e vir, os espíritos de amor e de caridade continuam trabalhando dia a dia de acordo com as necessidades. Esse trabalho já estava planejado e nenhum de vós foi esquecido. Tudo está acontecendo como deveria acontecer. Muitas situações mudaram, outras deixaram de acontecer e outras se criaram. A vida mudou de cabeça para baixo e nada será como antes. Aproveitem esse novo mundo com tudo que ele nos trouxe. Muitas famílias foram obrigadas a conviver e outros tiveram que ficar só, aprender a conviver consigo mesmo. E a espiritualidade está aqui, pronta a ajudar e a estar ao lado daqueles que abrem seus braços para nós. Estejam em sintonia com a espiritualidade através da prece, mas também pelas vossas ações. Não adianta orar e pedir e depois agir de forma diferente. Tenham esperança, pois que não há tempestade que não cesse, não há noite que dure para sempre. As dificuldades vêm e passam, os problemas serão resolvidos, mas o mais importante, aprendam com os erros e não voltem a cometer os mesmos erros. Mesmo as piores situações de suas vidas têm sempre algo a ensinar. Obrigado pela oportunidade. Então vamos fazer a nossa prece. Vamos pensar em Jesus. Vamos pensar nesta casa de amor que tanto bem nos faz. Vamos imaginar que estamos nesse momento, neste salão, recebendo
tudo o que for necessário para nós, espíritos, e para nossa matéria. E assim, Jesus, aqui estamos terminando mais uma noite de estudos, agradecendo, Mestre, a tua doce presença e o teu amor a nos envolver. Que possamos, Mestre querido, por tudo que ouvimos, continuar a nossa caminhada, fortalecendo a nossa fé, utilizando da melhor maneira possível o nosso livre-arbítrio. E que mais uma vez, Jesus, através dos teus ensinamentos, possamos nos transformar em pessoas melhores, no amor e na caridade. Abençoa-nos, Mestre querido, em nossos lares, junto às nossas famílias, aos nossos amigos. Mas olha, Jesus, por todos aqueles que nesse momento choram e sofrem, onde estiverem, Jesus, que recebam o auxílio através da tua misericórdia e do teu amor, possibilitando que esses amorosos amigos espirituais levem ao mais longínquo lugar as energias de amor, aliviando dores, acalmando corações tão aflitos. Abençoa, Jesus, a todos aqueles que nesse momento pensam no suicídio. Que possam, Jesus, serem demovidas todo esse pensamento, que recebam as energias de amor, de paz e de harmonia, para que lhes deem o ânimo e a vontade de buscarem a ajuda, para que juntos possam buscar as soluções para os seus problemas. Tende misericórdia, Jesus, de todos aqueles que sofrem, moralmente, espiritualmente e fisicamente. Que todos possam deixar que o teu amor floresça em seus corações, para que a esperança seja renovada para o dia de amanhã. Obrigada, Jesus, e fica conosco, hoje e sempre, graças a Deus.